Senhor Jesus, é notória a presença de Deus aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo de número 7. Amós, capítulo de número 7. Enquanto você for ler a sua Bíblia, eu quero fazer o meu agradecimento. Quero agradecer a pastora Fabiana por me conceder essa oportunidade de estar pregando aqui nessa noite. Uma fúria, irmãos, aconteceu de tudo para que a gente não chegasse aqui. O carro quebrou, peguei um carro emprestado do meu amigo, no meio do caminho ele quebrou. Os irmãos me ligou, o Davi, minha tia Thelma, eu falei, meu Deus do céu, preciso chegar lá, nem que for correndo. Aí saí disparado assim, a irmã de salto vindo atrás, eu falei, meu Deus. O Davi chegou lá e nos deu um auxílio, chegamos aqui, e é certo que Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Irmãos, eu também não posso deixar de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Heber, que nos deu a oportunidade de estar morando aqui na cidade de São Paulo. Todos os irmãos sabiam que a gente morava na cidade de Orlândia, dirigíamos uma igreja lá, pela bondade de Deus, há quase 4 anos dirigindo a de Piraporinha, na cidade de Orlândia, mas permitiu Deus e tocou no coração do nosso pastor para que chegássemos aqui. Aqui estamos para fazer a obra de Deus. Mas também quero agradecer a todos os irmãos que contribuíram para a nossa chegada aqui na cidade de São Paulo. Quando a notícia se espalhou em Orlândia que iríamos vir para São Paulo congregar aqui, algumas pessoas tentaram me desanimar, dizendo que eu era louco de sair daqui de Orlândia e ir para São Paulo sem ter aonde morar, sem saber aonde é a casa, como é a casa, se ia ter alguma coisa na casa. Mas isso, irmãos, não tocou no meu coração, não me afetou, porque quando Deus dá a direção, tudo dá certo. Só para a fúria do adversário, eu cheguei aqui, na casa tinha geladeira, na casa tinha mesa, na casa tinha armário, na casa tinha cama, no armário tinha comida, tinha fogão, botijão cheio, tinha uma pizza me esperando junto com a minha família. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. É assim que Deus faz quando Ele quer fazer. E outra, lá na minha cidade, irmão, estava desempregado fazia 2 anos. Eu já estou empregado para a glória de Deus. A irmã Ilse, Deus abençoe a sua vida. Ela nos abriu ali uma porta no emprego dela, no ramo de vendas. E lá eu estou e creio que Deus tem coisas grandes para a minha família aqui. Quem achou o texto, diga glória a Deus. Amós, capítulo de número 7, capítulo 7, versículo de número 1. Isto me fez ver o Senhor Deus, eis que Ele forma gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia, e a erva seródia depois de findas as ceias do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó. Ele é pequeno, versículo 3. Então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Versículo 5. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá
disse o Senhor Deus. Versículo 7: mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Irmãos, versículo 10: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, que Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas essas suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Versículo 12: então Amazias disse a Amós: vai ter, vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. 13: mas em Betel, daqui por diante, já não profetizará mais, porque é santuário do rei e templo do reino. Versículo 14: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, ó glória, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, é certo que todos nós conhecemos esse nome, profeta Amós, e também sabemos que o seu livro se enquadra dentro do livro dos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amós, irmãos, era pastor de ovelha em Tecoá, cidade pequena de Judá, reino sul, mas ele foi chamado, todos nós sabemos dessa história, que Amós, ele foi chamado para anunciar a mensagem de Deus em Israel. Ele profetizou durante o reinado próspero de Jeroboão II, e a situação que Israel estava vivendo era uma situação muito boa, era uma situação agradável, porém existia muito pecado no meio daquela nação. E nós vemos no capítulo de número 1 do mesmo livro a qual nós lemos, que Amós profetiza contra as nações vizinhas. No capítulo de número 2, ele profetiza contra os vícios e a maldade do povo de Israel. No capítulo 4, ele tem algumas visões do castigo futuro que iria vir sobre aquele povo. Interessante, irmãos, que no capítulo 4, Amós disse assim, que Deus disse que com anzóis de pesca o Senhor levaria os descendentes daquela época, por causa do seu pecado, por causa das suas transgressões. No capítulo 5, Amós ele profetiza acerca da restauração futura de Israel. Está escrito no capítulo 5, assim diz o Senhor: buscai-me e vivei. O Senhor começa aqui no capítulo 6, ver que tem uma esperança para aquele povo voltar a viver uma vida digna, uma vida plena, uma vida reta na presença do Senhor. E só tem uma forma de viver desse jeito, que é buscando a Deus. Todos nós que aqui estamos, não sei, alguns irmãos devem ter nascido na igreja, então você desde pequeno aprendeu a buscar a Deus, e através dessa busca o Senhor te ensina o seu caminho, que o caminho do Senhor é um caminho reto, é um caminho certo, é um caminho que não tem curvas, irmãos. E esse era o desejo de Deus para aquela nação. Mas, irmãos, nós precisamos também entender, ainda no capítulo 6, no versículo 8, o Senhor jurou o Senhor por si mesmo. Olha que Deus disse, por si mesmo Deus disse:
Deus nos diz no versículo 8: e o Senhor por si mesmo, Senhor Deus dos exércitos, diz: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Amós está dizendo: o Senhor dos exércitos. Isso é muito interessante, porque no mínimo o nosso Deus tem 3 exércitos. O primeiro exército que Deus tem, que nós já vimos através da Bíblia agir no meio do seu povo, é o exército angelical. Quem aqui nunca ouviu alguém dizer ou alguém pregar acerca dos anjos do Senhor? Aquele que guerreia, aquele que entrega a mensagem. Esse é o primeiro exército que Deus tem. O segundo exército que Deus tem é a natureza. Você sabe, assim como eu, que ninguém sabe da onde vem o vento e aonde o vento faz a curva. É Deus que determina a essas coisas. E o terceiro exército que o Senhor tem, que para mim, irmãos, é o mais poderoso, é a igreja de Deus. A igreja do Senhor é um exército na mão do Deus Altíssimo. O poder que sai das nossas bocas quando glorificamos a Ele junto, irmãos. Imagina aqui agora um coral entoando glória, 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 glória. O inferno tem que bater em retirada por causa desse exército poderoso que o Senhor tem aqui na terra. Então, irmãos, nós vemos ainda no capítulo de número 6, o Senhor ainda diz: abandonarei a cidade. Olha isso, irmãos. Aqui na grande capital, na grande cidade de São Paulo, se nós vemos o prefeito da cidade falar assim: olha, estou indo embora daqui, rapidamente tem uma votação, ou o suplente assume o cargo do prefeito e a cidade não fica sem prefeito. Se todos os policiais da cidade decidir parar de trabalhar, irmãos, e dizer: não vamos exercer a função de segurança, rapidamente vão trabalhar para que venha o exército aqui e cuide da segurança da nossa cidade. Se todos os médicos abandonar a cidade, abandonar os hospitais vão ficar sem médico só por alguns minutos, porque começa a vir médico de todo o Brasil para os hospitais de São Paulo. Agora imagina você, uma cidade que Deus abandona. Deus está dizendo no capítulo de número 6: eu vou abandonar essa cidade. A cidade que Deus abandona, quem domina é o diabo. A cidade que Deus abandona, quem domina é a prostituição. A cidade que Deus abandona, quem domina é o tráfico. A cidade que Deus abandona, quem domina é a bebedice. Mas graças a Deus que aqui na cidade de São Paulo tem um povo que acredita que o Senhor não abandona esta terra. E a cidade que Deus está tem cura, tem milagre, livramento, tem porta aberta, tem família sendo restaurada. Levante a mão assim para o céu e diga para Deus que você ama Ele, porque Ele não abandona a cidade, Ele não abandona a sua casa, Ele não abandona a sua família. O adversário está olhando para mim, para a tua casa, esperando o abandono de Deus para poder entrar, mas nessa noite ele vai ficar entristecido, porque o Senhor... Levante a mãozinha para o alto assim, coloca no ombro que está do lado do seu irmão, diga para ele: o Senhor não abandona a tua casa, o Senhor não abandona a tua família, o Senhor não abandona o teu ministério. Eu quero perguntar para as irmãs que veio aqui e o marido não está aqui. Talvez você pense: o meu marido me abandonou, o meu marido não sei onde está. O Senhor não abandona nem o teu marido que não está aqui. O Senhor amante. Olhe para cá, irmãos. Mas no capítulo de número 7, peguei a visão, chefe. No capítulo de número 7, irmãos, nós vemos aqui Amós recebendo de Deus 3 revelações. O Senhor fala com Amós, chama Amós e mostra para ele. Amós está dizendo assim: eis que o Senhor formava os gafanhotos. Por que o Senhor formava os gafanhotos? Porque o Senhor queria tratar com aquele povo. E o Senhor precisaria formar uma situação
para mostrar para aquele povo que ele era o Deus daquela nação. Irmãos, eu vejo voando por aí pássaro, abelha, diversos tipos de aves, e sabemos nós que foi Deus que criou essas aves. Mas no contexto aqui não aparece nada sobre gafanhoto. Mas o Senhor precisa criar uma situação para trabalhar no coração daquele povo. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Que quando o servo de Deus, a serva de Deus, sai dos trilhos, começa, eu vou falar tudinho que Deus me deu essa tarde. Sai dos trilhos e começa a querer a fazer tudo contra a vontade de Deus, o Senhor forma uma situação para apertar essa pessoa, para apertar essa cidade, para apertar essa nação, porque eles estando acuados e vendo aquilo que eles nunca tinham visto, eles vão lembrar de quem? Vão lembrar de Deus. Irmão, vou dizer uma coisa, bem verdade é, que de repente parece que está tudo certo, aí do nada, um segundo para o outro, as coisas mudam, a porta fecha, você perde o emprego, o casamento vira de ponta cabeça, e você vai pensar, é o diabo que está me provando, me testando, para eu desanimar. É nada, irmão, o diabo passou longe, é porque você saiu um pouco dos trilhos, e o Senhor precisa formar uma situação para te trazer de volta. Tem alguém entendendo o recado de Deus aqui? Mas Deus ainda mostra outra revelação para Amós. Está no versículo de número 4. E o Senhor chamou o fogo. Como pode, irmãos, alguém chamar um elemento muito poderoso dessa forma? O Senhor chamou o fogo como alguém chama a irmã Trifena. Ô irmã Trifena, faz favor. Irmão José, ô José. Sabe quando você passa na rua, o irmão do outro lado? Ô rapaz, chega pra cá. Que simplicidade é essa? Aleluia. Que simplicidade é essa que Deus chama esse elemento? Quem é esse que chama o fogo para uma reunião? Aleluia. Que Deus é esse, irmãos? Eu nunca vi um espírita, Alanis, dizer que foi para a sua reunião de segunda-feira e o médium que estava lá chamou algum desses elementos, chamou o vento. Nunca vi alguém dizer que aqueles que servem a Buda, falar que Buda chamou o fogo. Não tem, porque é só o Deus grandão que tem o poder de chamar. Olha aqui, irmãos, esse Deus que chama o fogo, ele é um Deus tão grande, mas tão grande, que ele dá ordens ao fogo. Lembra que o profeta estava orando no Monte Carmelo? Alguém vai dizer, não, o fogo desceu porque ele tinha comunhão com Deus. Amém. O fogo desceu porque ele consertou o altar. Amém. O fogo desceu porque ele sabia chamar a atenção de Deus. Amém. Mas o fogo só desceu porque aquela tarde eles colocaram o nome de Deus à prova. E toda vez que alguém coloca o nome de Deus à prova, ele chama o fogo, ele faz o vento parar, ele abre o mar para... Levante a mão, levante a mão, levante a mão, pelo amor de Deus. O Deus que nós servimos, ele abre o mar para você passar, ele dá ordem à tempestade para ela parar, ele dá uma ordem para o vento para. O vento diz, levante a mão e adore a esse Deus. Quem mais crê que o nosso Deus é grande? O nosso Deus, ele é grandão. O tecladista está dando um sinal aí para os irmãos da sonoplastia. Olha para cá, irmãos. Mas Deus ainda dá outra revelação a nós.
A Bíblia está dizendo, no versículo 7, mostrou também um muro levantado a prumo. Evangelista Alexandre, de construção eu não entendo absolutamente nada. A única coisa que eu sei mais ou menos é esparramar uma tinta na parede, só isso. Mas observando os construtores, os pedreiros, eu vejo que o prumo, ele tem suprema importância na construção. O prumo é necessário. Se tiver algum pedreiro aqui, não vou precisar nem entregar o rolo, ele já entendeu o porquê do prumo. Eu aprendo aqui algumas lições com o prumo. A primeira fileira de tijolos que o pedreiro está levantando aqui uma parede, porque o Senhor mostrou um muro, melhor, um muro para nós, um muro já levantado a prumo. Então quando o pedreiro começa aqui na primeira fiada, ele estica uma linha de ponta a ponta, e a partir daí ele precisa começar a usar essa ferramenta chamada prumo. Para que serve o prumo na construção? Serve para colocar o tijolo na linha. O muro precisa ficar alinhado. E o Senhor está mostrando para nós aqui um muro já levantado. A Bíblia diz mais, irmãos, é tão profundo isso aqui, que Amós está olhando para o alto, não sei, está com o olho fechado, e ele vê um muro levantado e um Senhor sobre esse muro. Eu poderia aqui, irmãos, dizer sobre o prumo, vou falar sobre o prumo, mas eu quero falar só uma coisa que o texto revela. Esse muro, ele era tão forte, mas tão forte, que ele suportou Deus em cima dele. Esse muro, ele era tão resistente, que ele suportou Deus grandão em cima. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que você entenda, aqui há uma construção constante. Eu sou um tijolo, você é outro tijolo, e Deus está com a intenção de levantar um muro aqui. Mas esse muro precisa ser resistente, de tal forma que o teste é: se eu subir sobre ele, ele tem que me suportar. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você precisa ser um crente forte, um crente resistente, um obreiro forte. O prumo, ele mostra qual é o tijolo que está fora do alinhamento. E quando o prumo mostra que tem um tijolo na construção que está fora do alinhamento, aquele que está construindo o muro, ele precisa pegar uma ferramenta. Já entendeu? Pode ser a colher de sentar massa, pode ser algum martelinho de borracha, mas para colocar o tijolo que está fora do alinhamento na linha, é só na pancada. Só na pancada, pastor. O muro está sendo levantado, tem um tijolo fora, porque o prumo revelou. Eita, prumo! O prumo revela quem está fora e quem está dentro. Oh, glória! O muro está sendo levantado, e o prumo está na fiada do muro. Então apareceu ali um tijolo que está fora. Então vem aquele que está construindo com a ferramenta. Aleluia! Glória a Deus! Começa a bater. Pá, pá. Irmãos, o mundo te bate e te entorta. Obrigado, pastor. Jesus te bate e te alinha. Essa foi o pastor que deu aqui, tá? Olha aqui, mano. Quem aqui nunca apanhou do mundo? Apanhei tanto do mundo, irmão, que eu quase morri. Quem aqui nunca apanhou da vida? Quem aqui nunca apanhou de amigos, familiares? Só que a intenção dos amigos, dos familiares,
A intenção do mundo em nos bater é nos quebrar. Tijolo quebrado não serve para construção. Mas aqui, quem não lembra do oleiro, quando vai fazer ali um vaso, a alvenaria é a mesma coisa. É a mesma alvenaria que usa para fazer o vaso, que usa para fazer o tijolo. Talvez você entrou aqui nessa noite quebrado, quebrada, arrebentada, moído, distorcido, mas o Senhor está te pegando pela mão aqui nessa noite, e você está fazendo, Ele está fazendo com você o que Ele fez com o vaso que estava na mão. Quebrou, eu faço de novo. Quebrou, eu faço de novo. Caiu, eu levanto. Caiu, eu vou de pé. O Senhor está mandando dizer para alguém: eu não sei da forma que você veio, mas eu vou te refazer aqui nessa noite. Olha para cá, irmãos. O tijolo precisa voltar para o lugar através de umas pancadinhas, porque o mundo bate diferente de Deus. Deus dá umas pancadinhas, só que de leve. Aí você não entende o porquê das pancadas. Quando Deus começou a bater, você estava aqui, o alinhamento é aqui, ó, no pé da caixa. Dói, mas você chega onde Deus quer. Se calabara serra, arindo que lebara canchoria. Tá doendo, mas está voltando. Vai machucar, mas vai voltar. Você vai chorar, mas vai voltar para o alinhamento que Deus precisa. Não reclame dos apertos que Deus te dá. Não reclame da forma que Deus trabalha com você. Ele sabe o que faz para te colocar no centro da vontade dele. O importante de tudo isso, irmãos, dessa visão do prumo é: o Senhor não mostrou para o profeta um muro levantado pela metade. O que o Senhor faz é por completo. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Só se tiver, se não tiver não tem problema. Se tiver alguém aqui que Deus já começou uma obra, levanta a mão, levanta as tuas, vai. Vamos ser ousados. Se tiver alguém, só se tiver alguém que Deus já começou uma obra, levanta as mãos que lá vai a profecia. O Senhor está mandando dizer: eu comecei, eu termino. Eu comecei, eu termino. Eu comecei, eu termino. Ele vai acabar, ele vai acabar, ele vai. Acabou o que ele começou. Eu posso dizer para você uma coisa. A irmã testemunhou aqui que recebeu a chave. Eu chorei. Mas hoje não é a chave que desce, é o prumo. Que isso, velho? Isso é o prumo. Porque ele precisa terminar aquilo que ele começa. Aleluia. Tem providência hoje, mas tem prumo. Se a parede estiver torta, a porta não abre. Mas o meu Deus que vai alinhar o prumo não precisa de parede para abrir porta. Irmãos, olhe para cá. Mas existiu no texto aqui algo muito interessante. Um sacerdote com o nome de Amazias está vendo o profeta no meio da cidade sendo usado por Deus. Ele está de beirada assim, irmãos, ó. Ele acha um apoio. O profeta lá no meio da igreja, ele está assim, ó. Olha lá. Está vendo?
vai falar, vai errar o texto. Olha lá, ela subiu, vai cantar agora. Em nome de Jesus, ela vai errar o playback tudinho. A Amazias é assim, irmão, não adianta assustar não. A Bíblia que revela isso. Deus está usando o profeta no meio da cidade. E Amazias está emburrado. Amazias está entristecido porque Deus está usando o profeta. Tem um caminhão de Amazias que vai cair por terra. Mas olha para cá. Amazias é aquele tipo de, vou falar, não é aquele tipo de crente, infelizmente tem em qualquer igreja do mundo. Ele vê você crescer, ele vê você pregar, ele vê você cantar. Quando você desce aqui, rebentou. Nossa, mas você cantou, não sei se o céu desceu da igreja, mas é mentira. O coração está turbinado de raiva porque Deus te usou. Amazias é aquele que bate palma quando você falha. Amazias é aquele tipo de irmão que posta indireta no Facebook quando a sua casa está de ponta cabeça lá, diz que é crente, mas o marido está lá não sei na onde. Amazias. Amazias, irmãos, ele fica mais furioso do que o diabo quando Deus te usa. Mas hoje é noite. Já Amazias caiu por terra. Hoje é noite de Deus eliminar Amazias das nossas vidas. Quando eu estava vindo para cá, o pastor falou para mim assim, Werson, falei, pastor, eu estou endividado aqui. Falei, não falei? Não tenho vergonha de dizer para ninguém isso. Pastor deu uma direção: vende os seus móveis e paga as suas dívidas. Quase igual o texto da viúva lá, e vive do resto. Eu fiz a orientação do profeta. Aí veio alguém falando, você é louco? Você é doido? Quando você chegar lá em São Paulo, você vai ver só o buraco que você entrou. E não adianta voltar para trás não, que aqui nós não vai te ajudar. E é de sangue. Eu pus a mão na cara assim e falei, que o Senhor te repreenda, porque eu estou indo para uma virada na minha vida. Aí eu cheguei aqui e entendi, era Amazias tentando atrapalhar o agir de Deus para minha casa. Amazias está vendo Deus usar o profeta, e não sou eu que disse isso, está no texto. Ele levanta uma calúnia contra Amós. Ele vai até o rei Jeroboão II. Ele ouviu a revelação que Deus deu para Amós, as três: que Deus forma o gafanhoto, que Deus chama o fogo, que Deus desce com prumo. Mas ele inventou uma quarta revelação. Ele vai até o rei e fala assim: ó rei, Amazias está profetizando lá no meio da cidade uma conspiração contra o Senhor, e que o Senhor será morto a fio da espada. Olha a invenção, irmão. A moça do profeta, ele conhecia o sacerdote, mas o que o texto revela é que quem quer nos derrubar não é quem está longe. Qual o desejo de quem está longe querer te derrubar, irmão? Nenhum. A pessoa só te conhece pelas redes sociais, não sente o timbre da sua voz quando você canta aqui, o céu estremece. Quem está de longe não ouve uma mensagem como essa, ou como as de todos os profetas que tem nessa casa, não tem atenção. Mas quem está de perto não gosta de ver o crescimento de profeta. Mas você sabe melhor do que eu que essa casa é celeira de profeta.
Você sabe melhor do que eu que cheguei agora que Deus já mandou um monte de Amazias fora daqui? Você sabe melhor do que eu que São Paulo é casa de profeta, e casa de profeta não tem lugar para Amazias endemoniado. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite é para você continuar marchando, é para você continuar cantando, é para você continuar louvando, é para você continuar evangelizando, é para você continuar pregando, que Ele vai tratar com Amazias nessa noite e vai dar vitória para a profeta. Amém, irmãos? Eu começo a pregar agora, subordinado ao tema figo ferido. Quando o Amós vai responder a Amazias, porque a Amazias chega até ele e falou: Amós, a partir de hoje, já falei com o rei, viu? Já falei com o presidente, você não canta aqui mais, você não prega aqui mais, foge daqui, vidente. Vai para outro lugar, porque aqui as portas fechou. Você não tem mais agenda aqui. Aqui não tem espaço mais para você. Olha o profeta, o Amazias, versículo 13 e 14. Eu não sou profeta. Ele era, mas ele não precisa gritar que ele é. Porque quem é não precisa postar no Facebook, missionário. Quem é não precisa ficar abrindo live de revelação. Manda um pique de 50 que eu vou revelar. Vai revelar o quê? Ele já foi lá, pegou o seu nome inteiro, pesquisou no Google, seu CPF, está online, não está? Nós estamos cheios, infelizmente, nós estamos cheios de profeta mentiroso dessa nação, que pega o seu nome, vai lá no Google, dá o Google, pega lá a sua ficha, o seu CPF, é o Facebook, eu revelo o seu CPF, que eu quero com o meu CPF, meu nome está restrito, eu não quero nada com o meu CPF, eu quero ver ele lá. É o que Deus tem para amanhã. Eu não sou profeta. Você vê, irmão, alguém chegando assim, tem diploma. Pega o diploma e joga na cabeça do endemoniado. Vamos ver se o demônio sai. Ô, de volta! Bispo em divindade, não sei o que. Eu quero ver se o cronograma lá que ele fez vai lá e expulsa o demônio. Não. O que Deus deu para você não precisa gritar. O demônio sabe o que você tem. Eu não sou profeta nem filho de profeta, também não vim de uma linhagem de profeta. Sou boiadeiro e cultivador de sicômoro. É sobre isso que eu quero pregar. Com esses 5 minutos que me restam, eu quero entregar uma mensagem para o seu coração. A confirmação dessa mensagem, porque todo pregador chega na igreja, quando é o dia dele pregar, ele pede uma confirmação. A irmã que ganhou a casa falou assim: eu cheguei aqui nessa igreja ferida. Eu falei: glória a Deus. Que é sobre ferida, Eduardo, que eu quero falar nessa noite. Sicômoro, irmãos, é a árvore que produzia figo. E naquela época, ninguém queria ser cultivador, Alexandre, de sicômoro, porque o sicômoro ele não era rentável. Mas o sicômoro, ele, quem cultivava o sicômoro abandonava a plantação, porque demorava missionário até uma para dar fruto. E quando dava fruto, o fruto do sicômoro, que era o figo, crescia na árvore, ficava verde, e todo mundo estava esperando o amadurecimento daquele figo, mas ele não amadurecia. Ele ficava de verde para podre e caía. Por isso que não era rentável para ninguém cultivar sicômoro. Ninguém queria plantar sicômoro. Ninguém mais perdia tempo para cultivar sicômoro. Sicômoro, ele não era rentável, dava muito trabalho, gastava-se muito tempo, perdia-se muito dinheiro, e ninguém queria pôr a mão nisso.
Mas o profeta Amós colocava a mão aonde ninguém queria colocar. Olha aqui, meu irmão. Olha. A comunidade judaica desenvolveu uma técnica para que esse figo viesse a amadurecer e passava-se a ser rentável. Qual era a técnica? O cultivador de sicômoro subia no pé de sicômoro, ele pegava figo por figo e feria o figo. Passava para o outro figo, pegava o figo e feria o figo. Com um instrumento cortante, não posso afirmar que era um bisturi, não posso afirmar que era um canivete, não posso afirmar que era uma faca, não sei. Só sei que era um instrumento cortante. Ele pegava figo por figo e feria. Pergunta por quê? Porque no tempo da chuva seródia e temporã, até no dia de hoje, dentro de cada gota de água da chuva tem moléculas de ácido. E o figo estava com uma ferida aberta. A água entrava dentro do figo e causava naquele figo lancho, calabari a fé, um amadurecimento genuíno de dentro para fora. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Para que aquele figo tivesse qualidade, ele precisava ser ferido. Para que o cultivador pudesse usar, Nayara, aquele figo, alguém precisava ferir, Alanis, aquele figo primeiro. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Foi necessário essa ferida. Eu não sei, irmão, quantas feridas se causaram. Mas eu quero falar 3 verdades sobre a ferida. A primeira verdade é: quando a ferida está aberta, ela fica sensível. Não pode nem olhar que dói. Não pode nem lembrar da ferida que dói. Aleluia. Você pensa na ferida que te fizeram, ela já dói. A ferida fica sensível. Segunda verdade é: a ferida fica exposta. Você passa na rua, alguém olha para você e só o olhar da pessoa já revela que ela sabe que você está ferido, que você está ferida, que feriram você, que você está machucado. Alguém pega e esparrama nas redes sociais, esparrama nos grupos de WhatsApp: a fulana foi ferida, o ciclano foi ferido. Mas tudo isso tem um propósito. Quando Amós subia no sicômoro, pegava o figo na mão, ele via naquele figo que ninguém mais via. Ele via esperança naquele figo. Ele via dias melhores naquele figo. Talvez ele não tinha nem desejo, mas ele feria aquele figo. Porque para aquele figo ter qualidade, ele precisava ser ferido. Aleluia. O Senhor permitiu algumas feridas em você. Jesus, irmãos, quando ele apresenta aos discípulos, aleluia, isso acabou de descer, ele não mostra a coroa de espinho, porque não tinha mais. Quando ele ressuscita e aparece aos discípulos, não. O sinal da vitória que Jesus mostra para os discípulos é a ferida em suas mãos. Eu vou profetizar aqui, irmão. Eu tenho só 3 minutos, eu vou profetizar. A ferida é sinal de vitória para a sua vida. A ferida é um sinal de esperança para a sua vida. A
A ferida é um sinal de renovo para a sua vida. A ferida é sinal de amadurecimento para a sua vida. Essa irmã aqui, em nome de Jesus, irmã, faz assim com as duas mãos. Isso. A namorada do Deus, que eu não sei o seu nome, põe a mão sobre o ombro dela. O Senhor está mandando eu te dizer, jovem, que para cada ferida que te fizeram, tem uma atadura do céu aqui nessa noite para te curar. O Senhor está mandando eu te dizer, eu marquei um encontro contigo, porque tem 3 feridas aí dentro que eu vou curar com bálsamo nessa noite. Eu estou falando, o bom samaritano já entrou nessa igreja e ele está dizendo, eu vou curar. Ele vai curar alguém aqui nessa... Quando alguém é ferido, os abutres da vida espiritual ficam de prontidão. Lá no interior onde a gente mora, tem muito mato. Eu fui até trabalhar Caiús em outra cidade que eu nem lembro o nome. Estava com a dona da loja também. Passamos por perto de um monte de árvore. Fazia tempo que eu não via isso. Eu estava vendo prédio aqui. E lá na minha terra ver árvore assim é comum. Eu estava estranhando já. Falei, esse povo não planta árvore aqui não. Irmãos, lá no interior, quando um animal assim da terra das fazendas é ferido por uma cobra ou por um acidente, alguma coisa, o animal nem morreu, mas os gaviões e os urubu do céu percebem que aquele bicho está ferido e começa a rodear aquele animal na intenção de ir comendo a carne, matando aos poucos, tirando o restinho de vida, tirando o restinho, não entendeu não? O meu Deus está dizendo para alguém aqui, os urubus espirituais, os demônios espirituais, ele observa a sua ferida e fica só querendo arrancar um pouco mais de vida, um pouco mais de esperança. Mas o bom samaritano está dizendo para alguém aqui, eu estou descendo com azeite, eu estou descendo com vinho, e tem ferida que vai ser curada. Levante a mão. Ele está curando, está curando, está curando. Aí, planchou, que demora. Olha pra cá para eu finalizar. Vou terminar agora. Não tem coisa mais leal na vida do que a ferida. Seu amigo pode ser leal o que for, Alexandre. Vai ter dias que ele não vai estar lá. Nosso pastor pode ser nosso amigo o tanto que for. Vai ter dias que ele não vai estar. A ferida é mais leal do que muita gente. Você acorda, ela está lá. Você vai almoçar, ela está lá. Você vai trabalhar, arma até um sorrisinho falso para dar no serviço. Bom dia. Igual as irmãs fez imitando a Fabiana ontem. Bom dia, nega. Você dá um bom dia sorrindo, mas a ferida está lá. Trabalha o dia inteiro, você se distrai, volta para casa. Ela é leal, a ferida é leal. A ferida não abandona, ela fica com você, ela não te deixa. Você vai dormir, a ferida está lá. Quem aqui de nós ainda nunca deitou a cabeça no travesseiro e pediu para Deus, Senhor, por misericórdia e por bondade, me dê um dia melhor amanhã. Eu não suporto mais a dor que essa ferida traz. O papai está mandando dizer, hoje é noite da ferida, dizer tchau para você. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus. Você vem para o culto, a ferida está lá. Até marcha na terra, a ferida está lá. Você dizima, a ferida está lá.
Deus não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. E às vezes você acha que Ele vai te dar o que você quer, porque o que você quer te agrada, e o que você precisa traz você para a presença dEle. A ferida te impulsiona a vir para o culto mesmo sem vontade de estar aqui. Vem na sexta-feira pela manhã, eu fiquei maravilhado. Tem um monte de irmãs aqui, você pensa que elas vêm porque é aposentada? Pensa que elas vêm porque já arrumou a casa, fez tudo? É nada, irmão. Pode perguntar para qualquer uma das irmãs que vem pela manhã. Cada uma delas tem uma ferida para ser curada. Aí elas entram aqui abatida, triste, recebe a mensagem do profeta, sai alegre, sai contente, sai sorrindo, porque a ferida é curada. Para eu finalizar, irmãos, deu meu horário. Jesus, Ele não é lembrado e pregado por Ele ter entrado em Jerusalém montado numa jumentinha. Ele é lembrado por causa da ferida nos seus pés e nas suas mãos. Coloque a mão sobre o seu coração para eu finalizar. Como eu preguei aqui, o figo ele era ferido, descia a água, entrava dentro do figo e causava um amadurecimento desse figo de dentro para fora. O que o Senhor começa a fazer na sua vida a partir de hoje é de dentro para fora. O amadurecimento que Deus tem para ti é de dentro para fora. A vitória que Deus tem para você é de dentro para fora. O que Deus vai fazer na sua casa é de dentro para fora. Porque o que vem de fora primeiro alegra quem está ao seu redor, e o que vem de dentro alegra você e é o que Deus tem para a sua vida. Porque aí dentro só tem o que ninguém sabe, só você e Deus. E nessa noite o Senhor está visitando alguns corações. Eu vou orar para finalizar. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a sua palavra foi pregada aqui nessa noite. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor está descendo com ataduras aqui nessa noite. Eu tenho certeza que esse tempo passou a ser um hospital. O Senhor está curando feridas aqui nessa noite. Está descendo uma cachoeira de óleo aqui nessa noite. O Espírito Santo, eu creio, Pai, que está trabalhando de dentro para fora aqui nessa noite. Eu creio, meu Pai, que amazias estão caindo por terra aqui nessa noite. E o Senhor está dando para a tua igreja a vitória e a cura da ferida. Aquele que quer, levante a mão e glorifica.